Saudações! Eu gostaria de começar a minha fala com uma pergunta que provavelmente vocês fariam, que é: o que um professor de história teria a dizer a respeito do câncer? E eu faço parte de uma categoria de professores um pouco desconhecida. Eu fui professor hospitalar em um instituto de oncologia pediátrica, mais conhecido como GRAAC, e lá eu atendia crianças e adolescentes com câncer. Como você deve imaginar, essas crianças e adolescentes não podiam frequentar a escola e elas eram atendidas no próprio hospital. É interessante a gente perceber isso como uma consequência também da doença. Estamos tão habituados a compreender o câncer em sua natureza, em seu sentido biológico, que por vezes deixamos de capturar as suas consequências sociais. O fato de que essas crianças muitas vezes reprovavam o ano escolar, e, a longo prazo, às vezes isso até terminava no abandono da escola. Por isso existe uma escola lá dentro. Mas enquanto professor hospitalar, você já deve imaginar, existem alguns obstáculos que tínhamos que enfrentar. Mas um deles afligia particularmente o professor de história, eu mesmo. Que é o seguinte: como é que eu vou ensinar sobre imperadores romanos ou engenhos de açúcar no século XVI para uma criança que está numa condição enferma gravíssima, em um contexto que não favorece? E veja, essa questão não era própria do professor de biologia. Você deve imaginar o porquê. O professor de química, tranquilo. A professora de ciências nadava de braçada nessa situação. Mas e eu? Qual que era a minha chance? Foi aí que eu decidi me dedicar à pesquisa. O fato de história ser, de longe, a melhor disciplina escolar não era o suficiente para fazer com que esses alunos estudassem. Então eu fui estudar um pouquinho sobre o câncer e a oncologia. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu descobri que as doenças têm história. E é sobre isso que eu vim falar para vocês. Um pouquinho sobre a história do câncer. Mas antes, vocês precisam saber de uma coisa. Diferentemente da medicina, a história compreende o câncer como uma noção, uma ideia, uma interpretação fundada na realidade. É compreendendo o câncer dessa maneira que a gente consegue atrelar o seu fenômeno às diferentes sociedades que o interpretaram ao longo do tempo. Assim, a gente consegue perguntar, por exemplo, o que foi o câncer na antiguidade? Ou o que é o câncer hoje em dia? E apesar de ser o mesmo objeto, as respostas são diferentes. Porque é o tipo de sociedade que vivemos que determina o tipo de doença que sofremos. E o câncer está submetido a essa regra. Então veja, há pouco tempo atrás o câncer sequer era considerado um problema de saúde pública. Para que isso acontecesse, foi necessário que instituições, autoridades médicas e políticas, a sociedade civil, as demandas dos pacientes emergissem para fazer disso uma questão. Caso contrário, o que a gente vê acontecer é a inexistência social desse problema. E só assim surgiriam especialidades médicas preocupadas com o assunto, organizações sociais, instituições, pesquisas. Caso contrário, o que a gente vê é o descaso ou a inexistência. É por isso que existe o Outubro Rosa, um pacto social em favor da vida das mulheres, que se manifesta em campanhas educativas para o diagnóstico precoce. Mas se as concepções do câncer se alteraram tanto ao longo do tempo, algumas coisas não mudaram quase nada ao longo de milênios. E a isso nós damos o nome de permanências do câncer, e são 4 delas. A primeira delas, talvez seja a mais óbvia, é a própria nomenclatura da doença. O câncer foi nomeado há 400 anos antes de Cristo, por um homem chamado Hipócrates, que, ao observar um tumor enrijecido, inchado na pele do sujeito, alimentado por veias grossas, ele decidiu utilizar uma metáfora para explicar esse fenômeno. E ele disse que se parecia com um caranguejo, com sua carapaça dura e suas patinhas fincadas na areia. A isso ele deu o nome Carcinus, do latim cancrum, que em português seria câncer. Mas se o nome perdura ao longo de tanto tempo, hoje o diagnóstico da doença não tem nada a ver com o que os gregos faziam.
Hoje requer uma pilha de exames, análise sanguínea de células, célula, aliás, que é um conceito que sequer existia na Grécia Antiga. Mas gerações pós gerações, e diretamente relacionado com a ideia do câncer, ser essa criatura autônoma, independente do corpo que ele acomete, existe a sensação de que a pessoa que é acometida pela doença tem o seu corpo invadido e consumido pelo câncer. Uma escritora norte-americana chamada Susan Sontag, enquanto estava com câncer, dizia que parecia uma substância viva dentro dela, como se fosse um feto com vontade própria. Por isso, desde antigamente e com seus resquícios até os dias de hoje, falar o nome da doença em voz alta é quase que um tabu. A segunda permanência do câncer diz respeito à sua resiliência, que é a dificuldade em curá-lo. Vejam, o câncer é conhecido desde a antiguidade e ele tem uma longa história científica. E isso termina por evidenciar uma certa impotência da medicina em lidar com o problema com facilidade. A resiliência do câncer é a causa do nosso medo e terror com relação a essa doença. E mais do que isso, é também a causa da incerteza do paciente que não consegue enxergar o seu horizonte de perspectiva muito distante. É justamente no medo e nas incertezas que a resiliência do câncer nos causa que surgem oportunistas, que surgem teorias mirabolantes para essa doença, que surgem curas milagrosas. Portanto, é nos nossos medos e incertezas que mora o perigo. A terceira permanência do câncer é sua individualidade. Existe uma ideia de que os tumores malignos atacam punitivamente cada pessoa enquanto indivíduo. Ele é um tumor maligno não porque ele causa metástase, ele é maligno porque ele pune. E é isso que faz o sujeito se perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Por que eu? E assim o câncer vai ganhando um caráter estigmatizante. Até meados do século passado, dizia-se que aqueles que eram acometidos pela doença eram fracos de espírito ou deturpados moralmente. E enfrentar essa doença se tornou uma luta em que alguns poucos seriam os vencedores. E os que morrem, o que são? Essa é uma coisa que também se arrasta até os dias de hoje. Isso que eu vou dizer parece óbvio, mas não é. O ônus por essa doença não está no paciente. E você, paciente, não deve se sentir responsável por isso. Isso é uma construção histórica e precisa ser colocado em xeque. Finalmente, a quarta permanência do câncer diz respeito ao estatuto maldito. Ocorre que os pacientes de câncer, quando são acometidos pela doença, têm a sua identidade ameaçada tanto quanto a sua vida física. Não por acaso os gregos utilizavam o termo onco para explicar os tumores. Onco significa massa, mas também significa fardo. O câncer é um fardo para as aspirações futuras das pessoas e esmaga o valor social dos sujeitos. Assim, nós temos homens e mulheres que são retiradas do trabalho, crianças que são proibidas de frequentar a escola, relacionamentos e relações que são destruídas por conta da doença. E assim se acrescenta à angústia de morte um estatuto de morte social, um estatuto maldito. E o que eu vou dizer agora parece contraditório, mas não é. Esse estatuto maldito, ele dificulta uma forma honesta e saudável de adoecer. É por isso que a história é tão importante e precisa ser valorizada, porque é por meio dela que nós conseguimos capturar algumas permanências históricas e colocá-las em xeque. É capturando essas permanências que somos capazes de promover rupturas. E é por isso que as doenças, e particularmente o câncer, pertencem à história.